A didática das provações. Analisaremos agora a justificativa número 29 para a ocorrência de provas em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos manter nos trilhos. Há pessoas e até mesmo comunidades que são propensas a sair constantemente dos caminhos do Senhor. Passam por quedas e recuperações, sendo que essas recuperações só são possíveis em função das provas sofridas, como os muitos altos e baixos do povo de Israel, por exemplo. Verso bíblico pertinente. E deu a sua força em cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. Salmo 78, 61 e 62. O povo de Israel saiu do Egito no ano 1313 a.C., onde havia passado 430 anos, dos quais a maior parte sob regime de escravidão, e entrou na terra prometida, Canaã, no ano 1273 a.C., sob a liderança de Josué. Como povo eleito, nação santa e sacerdócio real, devia Israel iluminar o mundo com a glória de Deus, transmitindo de forma oral, escrita e principalmente comportamental a verdade que lhe fora confiada, ou seja, levar a todas as nações o testemunho de que há um Deus vivo no céu, Criador de todas as coisas e amorável Pai, que deseja a salvação de cada ser humano. O povo de Israel deveria ser um testemunho vivo da misericórdia e da justiça divinas. Para isto, foi ele separado por Deus desde os tempos do próprio pai da nação, Abraão. Durante os 1000 anos que se seguiram à entrada na Terra Prometida, Israel passou por diversos episódios de quedas espirituais, abandonando a Deus e sua palavra e apegando-se a deuses estranhos, por meio de processos de apostasia e idolatria, em muitos casos gravíssimos. Foram desvios mais intensos em um período e menos intensos em outro, e Deus, a cada uma dessas ocorrências, trazia seu povo de volta valendo-se, na maioria das vezes, de provações sobre a nação, como secas extensas, derrotas em guerras, cativeiros e escravidões, destruição de cidades, doenças, entre outras. Essa dinâmica de provações é mais recorrente ou mais aplicável para os casos de rebeliões constantes, onde há ocorrências de quedas seguidas de retornos, e de outras quedas seguidas de outros retornos, e assim sucessivamente. Na analogia proposta para este capítulo, manter o povo nos trilhos, deve-se entender que no caso de Israel, por exemplo, esse povo fora colocado pelo próprio Deus em um determinado rumo, uma direção, devidamente instruídos por leis e normas específicas e por uma liderança altamente fiel a Deus, como nos exemplos de Abraão, José, Moisés, Josué e outros. Ou seja, muito bem orientado estava esse povo sobre como permanecer nesse rumo proposto por Deus, que lhe designou uma missão muito clara: evangelizar o mundo. Outro aspecto a ser levado em conta na experiência dessa nação é que, apesar de ser-lhe possível recusar a missão, aceitou-a, assumindo um compromisso de fidelidade com Deus. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Êxodo 19:8. Mas a história de Israel revela que nem sempre o povo cumpriu o que prometera diante do Senhor. Com o passar do tempo, muitas vezes houve quedas e desvios causados principalmente pelas influências externas de povos pagãos e idólatras, contra o que o Senhor já os havia advertido, para que não se misturassem, pois o perigo de contágio era real. Assim, Israel caiu vez após vez,
com maior incidência no pecado da idolatria, da corrupção e da violência. Mas o Senhor estava atento e desejava sempre a volta do seu filho extraviado, sendo que, para promover esse retorno aos trilhos, enviava alertas, avisos de perigo por meio de seus servos, os profetas, os quais passavam dias, meses e até anos proclamando as advertências de Deus. Em muitas dessas ocasiões, o povo aceitava os avisos do céu e arrependia-se de seus pecados, convertendo-se e clamando pelo perdão divino, e Deus retirava sua mão, suspendendo a promessa de provação pela qual passariam. Uma das passagens bíblicas mais evidentes quanto à necessidade que Deus encontrava de corrigir ao seu povo e fazê-los voltar ao caminho da verdade, da justiça e do amor está registrada em Juízes 13:1, que relata a época em que, em função dos desvios do povo, Deus suscitou uma nação inimiga para prová-lo, sendo que, conforme a promessa bíblica, junto com a provação, o Senhor já providenciou o meio de escape. Nesse caso, a saída estava nas mãos de um dos maiores juízes de Israel, Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Não destruíram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Além disto, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com o sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles. Salmo 106, 34-41. Deus utilizou nações pagãs para punir Israel por sua rebeldia e idolatria. Essas nações, que deviam ser extirpadas por sua gigantesca e irreversível malignidade, foram mantidas justamente para servir de instrumento de punição contra Israel. Amanhã daremos sequência neste relevante assunto. Não deixe de compartilhar esta mensagem com pessoas amigas e familiares. Por favor, espalhe a luz da palavra de Deus.